Essa mulher disse que foi sequestrada e os bandidos só soltaram ela porque ela fez amizade com um deles. Olha só essa história bizarra aqui. E eu, que fui sequestrada, e me soltaram porque eu fiz amizade com um dos sequestradores. Até hoje, eu não faço ideia de como eu consegui manter a calma. Era aniversário de um amigo, mas quando eu cheguei lá, acabei descobrindo que o lugar era errado. Mas eu estava no telefone com uma amiga, conversando, distraída, fui voltar pro carro. Eu vi 2 homens vindo na minha direção, bem vestidos, camisa social, calça, até então tudo normal. Mas eles começaram a se aproximar muito rapidamente da minha pessoa. Então, acendeu o alerta e eu pensei, corro pro carro ou corro pro comércio. Fui correr pro carro, mas não deu tempo, eles me pegaram antes. Me colocaram dentro do carro e em poucos segundos minha vida virou de cabeça para baixo. Um foi dirigindo e me colocaram nos pés do passageiro no banco de trás, onde eu fiquei com outro. Eram 2 sequestradores. O da frente, né, o primeiro, ele era super agressivo, me batia, mandava calar a boca. Foi uma coisa muito desesperadora, que eu chorava. Nem chorar eu podia, que se eu chorasse ele batia também. O outro, que estava atrás, era um comportamento totalmente diferente. Uma voz bem mais calma e a todo momento ele repetia: se você colaborar, você vai sair viva. Então, naquele momento, eu me toquei que se existia uma chance de sair viva, era através dele. Então, eu fui no desespero, né, falando baixo, só pra ele, contando minha história, pedindo para o carro, se pudesse salvar, que era do meu pai. Eu não sabia se tinha seguro. Fui falar que eu ainda estava me formando e todo o dinheiro eu tinha acabado de receber no estágio estava dentro da bolsa, tinha meu endereço. Então, assim, ele tinha todas as informações. Eu fui tentando criar esse vínculo emocional. Então eu não sei se ele ficou com pena, se ele teve empatia, mas ele começou a retribuir, me tratar de uma forma bem mais branda. Aí desmantelou tudo de vez, porque eles colocaram um saco na minha cabeça, o carro que estava correndo freneticamente, freou bruscamente e eu sentia que era como se fosse um cascalho, era diferente. Aí eu imaginei logo o pior, que eu ia ser salvada por ali. Então eu comecei a rezar e pedir para o pior não acontecer e falar de todo esse sentimento para ele, né? Que eu só tinha ele. Então, eu fui informada, né? Tava lá encapuzada, que eu ia ser trocada de carro, ia levar para outro carro para ficar com outras pessoas, outros homens. E foi quando o desespero bateu total. Aí eu voltei a chorar e fui tateando, né? Pelo banco do carro, porque eu estava embaixo, onde fica o pé, e ele estava sentado aqui. Então, eu fui tateando até achar a mão dele. E chorando, eu implorei para ele não me deixar só, porque eu só confiava nele. E que se ele não fosse, eu não teria garantia nenhuma de que nada seria feito comigo. Aí ele saltou o carro fora e foi discutir com os outros. E teve essa discussão super acalorada, com gritos, até que ele volta e diz: eu vou com você no outro carro. Então ficou essa angústia, 2 homens na frente, 2 homens atrás, eu no meio, ele com o braço em cima de mim, te protegendo mesmo. E querendo me soltar, porque até então eu tinha contribuído, respondi todas as perguntas, tinha dado dinheiro e tal. Aí queriam me soltar no meio do nada, no mato, depois que ele convenceu os outros, mas ele bateu o pé e disse: não, nós pegamos ela na cidade e a gente vai devolver ela na cidade. Então, depois de muita tensão dentro do carro, telefone tocando, eu pensei que era porque a polícia tinha pego já o outro pessoal, enfim, que eu ia ser morta. Aquela agonia, ele convenceu e a gente voltou para a cidade. Salta do carro, ele tira o capô da minha cabeça, bota R$20 na minha mão, o texto que estava no carro do meu pai e diz: corra e não olhe para trás. Então eu saí correndo e parece assim, coisa de Deus. Tinha uma casa com um poste iluminando só ela assim à frente, como se fosse numa rua sem saída. E eu fui em direção a essa casa, eles me acolheram, né, abriram a porta da casa para mim e foi aí que a gente começou a ligar para minha família e avisar que tinha dado tudo certo. E minha amiga, que estava comigo na ligação, na hora que eu fui pega, ela ouviu, né, percebeu, e ela já tinha acionado a polícia, já tinha avisado a minha família, então todo mundo já estava ciente, já fazia horas que já estava essa procura e todo esse movimento. Inclusive, quando eu fui localizada, todas as pessoas que estavam no aniversário desse amigo foram ao meu encontro também, então foi assim uma coisa muito emocionante. Então, passado algum tempo, eles foram presos e inclusive eu reconheci aquele que me salvou. Talvez alguém diga que isso foi um pouco de síndrome do Estocolmo,
mas a verdade, eu nunca vou esquecer que aquele dia, a decisão dele mudou completamente o destino da minha história. E depois disso eu entendi uma coisa: a vida muda em segundos. E talvez seja exatamente por isso que eu não tenha medo de começar novos projetos, assumir riscos ou até comprar um casarão abandonado. A maioria, a coragem é passando longe. Então, depois dessa história, comprar aquela casa parece a coisa mais louca que eu já fiz. Gente, que bizarro, né? Ainda bem que tinha um que era mais legalzinho, mais ou menos, né? Porque se não fosse ele, ela teria sido desvivida. As pessoas estão contando que ela teve síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa ela se apaixona pelo sequestrador. Eu acho pelo contrário, eu acho que ela fez uma amizade ali, meio que para tentar se defender, né? Não que ela gostou do cara, mas mesmo ali no momento de desespero, de fuga, ela tentou fazer amizade com ele para se proteger, para se salvar. Mas comenta aqui a sua opinião, o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!